Olá, pessoal. Boa noite, ou talvez bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário que você está me assistindo, se você está ao vivo comigo ou se você está me vendo numa reprise, mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa nossa live em que a gente está apresentando as nossas numerólogas, né? Essas queridas aqui que já passaram pelo curso de formação em numerologia cabalística. E hoje eu estou com uma pessoa aqui, uma figuraça que nos surpreendeu muito, né? A Anne Bueno. Eu vou pedir para ela se apresentar primeiro, depois eu vou contar para vocês por que a Anne nos surpreendeu. Mas vamos lá, Anne! Olá, eu sou a Anne Bueno, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Eu participei da turma 22 da professora Vanice Bonavigo, os alquimistas, e hoje eu sou aluna da UNE, né, da Universidade da Numerologia Cabalística. Muito bem. Alguma curiosidade? Eu sei que você faz parte de uma torcida. Eu sou flamenguista. Ah, eu também. Ah, meu Deus! Os torcedores, né, a favor, os torcedores contra, os antiflamenguistas, mas enfim, é Flamengo, não tem como, é de família, tá no sangue, não adianta. Várias pessoas já tentaram que eu mudasse a camisa, mas não tem como, porque é bem antigo o relacionamento com o Flamengo, lá dos tempos do Remo, e aí não tem como mudar, Não então tem sou como, né, Anne? flamenguista. Embora more em São Paulo, no Rio, o meu time de coração sempre foi o Flamengo também. Apesar do meu pai ter sido vascaíno, eu me amarrei foi no Flamengo mesmo, né? Mas, enfim, é gostoso a gente conhecer melhor as pessoas. Eu estou imaginando que nessa hora muita gente está pensando exatamente, está até comentando, né? Ah, eu também sou Flamengo, É, tá? não Não é? adianta, toca no Flamengo, começa os comentários. E é no Brasil todo, viu? Porque eu tenho uma casinha, vamos dizer, né? Um apartamentinho lá em São Vicente, município aqui do litoral paulista, e pasme você que tem um bar lá que é flamenguista. Um bar É, de torcedores do Flamengo em São Vicente. Eu mesma fiquei até boba de ver, mas é legal isso, né? é bem assim mesmo. Mas vamos lá, Anne. Você, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você tem uma formação anterior, não é? À numerologia cabalística, ou seja, você acabou até fazendo uma transição de carreira. E tudo que a gente faz na vida vai se somando, né? E aparece agora sempre no trabalho atual, porque nós somos o resultado de vários aprendizados, né? Então, conta um pouquinho para o pessoal aqui, o que você já fez, qual a sua formação original? Eu sou formada em jornalismo, né? Fiz comunicação social com ênfase em jornalismo, bem lá nos anos 90, essa formação. Eu queria ser publicitária, e aí, na época, os cursos começavam 3 semestres, com o pessoal de jornalismo e de propaganda, que se falava propaganda e marketing. É, E na hora de fazer a opção, por uma questão bem burocrática, questões de MEC, eu fui fazer a faculdade de jornalismo. E adorei a experiência, me abriu vários horizontes, escrever ou falar, enfim. E aí foi uma época em que o mercado de trabalho estava mudando bastante. E aí eu lembro do meu pai falando: olha, se você não trabalhar com isso, não tem problema, mas o conhecimento que você adquiriu, a experiência, né, de ter saído de Niterói, eu estudei no Rio, eu estudei na PUC aqui no Rio, conheci novas pessoas, só isso já começou a sim. expandir a sua cabeça. E assim foi, terminei a faculdade e fui trabalhar com vendas para pagar um curso de especialização que eu queria trabalhar em TV na época. Ai, que delícia. E aí fui trabalhar com vendas para fazer o dinheiro para pagar a minha especialização.
Só que trabalhando com vendas, né, é bem puxado, fui trabalhar em shopping, e aí de lá os caminhos foram mudando, conclusão. Fui parar na área financeira, né, trabalhando em financeiras, na área bancária, ou seja, trabalhando com números. E eu, sem consciência, né, tipo o louco lá do tarô, para quem conhece tarô, sem consciência, os números, assim, eu era aquela criança que gostava de relógio, sempre queria relógio, ganhei um monte de relógio do meu pai. Eu sempre tive uma conexão com os números, mas eu nunca tive consciência, nunca liguei os pontos. Fui trabalhar com financeira, e aí eu fiquei, sei lá, uns 15 anos trabalhando nessa área de financeira, mais de 20 anos trabalhando com vendas, e até que um dia começou a não fazer mais sentido não trabalhar com vendas, mas a área que eu estava atuando, porque eu gosto em que eu atuava, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de conhecer coisas novas. E aí eu comecei uma busca até de autoconhecimento, primeiro até para aprimorar o meu trabalho, né, na gestão de equipes que eu fazia, e eu comecei a descobrir algumas coisas que estavam lá adormecidas e que por conta do trabalho, da trajetória, eu tinha deixado de lado. Até que lá em 2015, quando meu filho nasceu, eu comecei a mirar para um outro estilo de vida, em que eu pudesse estar mais próxima do meu filho. Né? A rotina é puxada, né? Morar em Niterói, trabalhar no Rio, pegar a ponte, pegar a Deixar barca, bebê, transporte berçário, público. Nossa, nem fala. creche. Creche, sai de casa dormindo, volta, ele está dormindo. E eu comecei a mirar, né, a projetar um outro estilo de vida, em que eu pudesse estar mais próxima do meu filho. Na época eu não sabia que isso era intencionar. Eu aprendi na imersão. Eu só sabia que eu estava mirando um outro estilo de vida. E comecei a fazer uma busca de autoconhecimento, um conteúdo ali, outro aqui, foi expandindo a minha consciência. Então, 2020, eu consegui aprofundar mais nos saberes, nos conteúdos, nos cursos, porque a gente ficou aquele tempo em casa, eu trabalhando de casa, né? Ainda estava no regime CLT, mas ali eu já tomei a minha decisão. Eu não quero mais, eu quero fazer a minha transição de carreira. E eu vou estudar o que eu preciso para trabalhar por conta própria. Então, em 2020, foi a decisão. E comecei a buscar curso, reiki, aromaterapia, florais, enfim. Final de 2021, ouvindo lá a Lauren Severo, uma das lives que ela fez, ela anunciou que você tinha feito o Como Será 2022. E eu que já gostava, né, desse conteúdo, deixa eu ver como é que vai ser, para me preparar para o ano que vai vir, as regências, gostava de astrologia, enfim, de saber todas essas energias. Assisti, comprei o evento, assisti online, né, já tinha acontecido o ao vivo. E aí eu fiquei fascinada. Falei, não, quero saber mais o que é isso. Número conversa com a gente, número traz mensagem, como é que é isso? Quero entender a data do meu nascimento, que eu sempre fui muito ligada aos números que compõem a data do meu nascimento. E eu quero entender isso. Aí eu comecei a te seguir. Live, buscar conteúdo gratuito na internet. E em fevereiro aconteceu a primeira imersão. Participei da imersão, aprendi um pouco mais, eu falei, é isso que eu quero. Porque eu vi ali a numerologia me trazendo, eu não tinha nem feito a formação, mas eu já vi tanto conhecimento sobre quem eu sou, que eu falei, é isso que eu quero para mim e multiplicar para as pessoas que eu for Você atender. sentiu confiança em mim, que eu estava passando? Total! Porque esse caminhar pelos saberes, né, que você faz, isso me fascinou muito, sabe? Tá falando de numerologia, introduz a espiritualidade. Falou de espiritualidade, reencarnação, isso brilhou meu olho. Porque eu tenho uma história, né, com espiritualidade, eu atuei muito tempo com vínculo religioso. Então, eu estava buscando alguma coisa que continuasse a me conectar, mas de uma forma diferente.
Então, quando você falou em acordos de pré-vida, espiritualidade, dos nossos combinados, né, a nossa história, tudo que eu já estudava, mas com um olhar diferente, com um olhar sendo revelado pelos números. E isso foi tudo que você dizia ia se encaixando perfeitamente no conteúdo que eu já sabia, pelos anos que eu estudei e atuei no espiritismo, né? E aí era só nomes um pouco diferentes, mas a ideia fazia todo sentido. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero entender agora qual é a mensagem que os números trazem. E aí você ainda fala, olha, tá no seu nome, na sua data de nascimento. Eu falei, não, agora eu quero saber o que tem no meu nome e na minha data de nascimento. E da partir daí, a minha mente foi só expandindo, conhecimento e as coisas que faziam sentido. Eu ia fazendo os links com o que eu estava estudando e decidi que eu queria fazer a formação, queria aprofundar no conhecimento. Não deu para fazer em fevereiro, mas não desisti, porque eu já tinha traçado que eu queria essa ferramenta para mim, aprender a construir o meu mapa, me enxergar. E eu queria fazer o mapa das pessoas, do meu marido, do meu filho, das minhas irmãs, da minha mãe, quem quisesse, né? Clientes. E aí, em maio, eu consegui entrar para a formação. Nesse meio tempo, eu fiz um mini curso, né, de numerologia cabalística. Estudei também os conteúdos gratuitos. E aí, em maio, eu consegui entrar, final de abril, maio, consegui entrar para a formação. E eu estudava, eu ainda trabalhava CLT, então eu estudava no caminho do trabalho, eu estudava de noite, eu acordava mais cedo para estudar, porque eu tinha decidido que eu queria entender esse conteúdo, eu queria trazer esse conteúdo para a minha vida. Então, era no caminho da barca, eu acordava super cedo, porque as aulas são curtas, né? Então, eu conseguia 15 minutos, fazia as minhas anotações, andava com um caderninho dentro da bolsa, anotava, revia a aula, e assim eu fui. Então, eu posso dizer que de fevereiro até agosto, quando eu concluí a formação, né, que eu entreguei o TCC, eu estudava assim de manhã e de manhã e de noite, porque no período de O 9 tempo às que 6 eu estava você trabalhando. conseguia Sábado, ter, né? domingo, intervalo, aí E e você eu sabe de mergulhei uma de cabeça. coisa, Anne, que tem muita gente que às vezes resiste a entrar no curso de formação, mesmo estando com muita vontade, porque fala: ah, é que eu não tenho tempo, é que eu tenho bebê pequeno. Tá, a gente sabe que não é brincadeira, né? Dependendo das demandas que você tem na vida, tal. Mas eu sempre digo que com um mínimo de boa vontade, planejamento e ação, né? Você consegue fazer alguma coisa. Com Porque como certeza, é você a falou, né, decisão, as né? aulas são curtinhas, dá para a gente dosar. Ah, hoje eu posso assistir 3 aulas. Tá, você dispõe de 40, 45 minutos, que ótimo, né? Vai e faz. E você comentou, Anne, pelo que eu ouvi seu relato, você concluiu o conteúdo todo em 3 meses, Foi. 90 dias. Agosto, início de agosto, eu estava encaminhando o meu TCC. Olha E aí. aí eu recebi a aprovação por volta do dia 20, mais ou menos. Um pouquinho Porque a antes, porque gente 20 foi o fala encontro. isso quando a gente abre as inscrições para formação, as pessoas normalmente perguntam, né? Por quanto tempo eu posso fazer o curso? Você pode acessar o curso durante um ano. Ah, É, mas durante um ano você vai ficar dando aula, tem as aulas. Eu falo, olha, se você consegue consumir todo o conteúdo entre 60 a 90 dias. Eu acho que é. você fez uma boa média, porque você registrava as coisas, usava o tempo que você dispunha, né? Então foi excelente a sua performance. Cada um tem um ritmo, né? E tem como eu sempre trabalhei com meta, isso é muito presente na minha vida.
Então, eu sempre pego essa questão da meta que eu aprendi para a minha vida pessoal também. E eu tinha uma meta, eu tinha um prazo que eu tinha estabelecido para que as coisas acontecessem. É óbvio, né? Quem trabalha com meta, quem é dessa área, sabe que a gente lança as metas. Às vezes a gente consegue concluir, às vezes a gente supera, e às vezes a gente não atinge o resultado esperado e está tudo certo. Vamos lá ver o que precisa ser ajustado, faz o plano de ação e bora para frente. Mas eu Apertar tinha parafusos determinado. E vamos embora. Né? E assim, a gente continua estudando. Não é porque eu fiz a formação, entreguei o TCC e pronto, parei, sei tudo. Pelo contrário, eu sei iniciar, né? Eu consigo fazer o mapa, eu posso atender clientes, mas a experiência que a gente vai adquirindo e seguindo nos estudos, né? Hoje eu estou na universidade, a gente só vai crescendo, crescendo. Mas para crescer tem que ter um início, né? Senão não vai crescer. Tem que ter a semente ali, tem que ter alguma coisa para aquilo expandir. Senão você não vai conseguir expandir. Então, se você decide, você se propõe, né? Coloca, faz as intenções. Hoje a gente está num dia, ainda no período das intenções, né? Se você faz as intenções para o que você quer e faz as ações, eu acredito muito, muito mesmo que a gente consegue. Porque a intenção é a intensa ação. Né? Começa com a ação de querer, de desejar e de ir atrás, porque se você quer alguma coisa, você precisa ir atrás. E ir atrás demanda movimento, né? Você ir atrás, perseguir, né? De uma certa forma, aquele que é o seu objeto de desejo, né? Eu acho isso Verdade. muito legal, eu adoro também. E essa é a grande diferença de gente que vai lá e realiza, né? Mas e aí, Anne, me conta. Uma vez que você foi graduada como numeróloga cabalista, já recebeu o seu certificado, o que mudou na tua vida? Mudou a qualidade da tua vida? Como que a Anne, pós-numerologia cabalística, vamos dizer assim, pós-formação, como que a Anne se sente hoje? Conta um pouquinho como que é a tua vida agora. Mudou bastante, né? Porque eu saí de uma rotina, né, de acordar cedo e sair, pega transporte público, e eu já sabia tudo que eu tinha para fazer. E aí eu fui agora passar por uma outra rotina em que eu tinha que definir o meu dia, como é que ia ser. Então, como é que eu ia prospectar os meus clientes, como é que eu ia divulgar o meu trabalho, porque a minha intenção era ser uma numeróloga, né? Ser uma numeróloga profissional, trabalhar com numerologia, entregar os mapas, entregar autoconhecimento, né? Então, como que eu vou fazer isso? Aí era outra parte. Então, vamos planejar de novo. Como é que você vai prospectar o cliente? Como é que você vai anunciar isso para as pessoas? Para quem você vai anunciar? De que forma? Então, assim, eu ainda estou nesse processo de trabalhando isso, mas quando eu paro, assim, que às vezes chega no final do dia, super cansada, mas hoje eu falo assim, nossa, tá valendo muito a pena. Porque, embora seja muito trabalho, eu vejo que eu atingi o objetivo de ficar perto do meu filho. Então, eu consigo fazer as coisas que eu me proponho a fazer, de captação de clientes, divulgação do trabalho nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Mas eu também consigo ser mãe, que era uma dor que eu tinha. Eu não conseguia ser mãe. Quando a Eu gente te trabalha entendo. fora, a gente se sente assim, não, eu estou trazendo o pão para dentro de casa, eu estou ajudando na formação dele, eu estou pagando escola, eu estou trazendo os livros, mas e a mãe? Né, de ficar ali com o Contar, filho, de né? saber o dever, se ele está fazendo direitinho. E esse ano, para mim, ele participou da alfabetização, né? O primeiro ano é a alfabetização. Então, imagina, aprendendo a ler, a escrever. Para mim, isso foi. Eu A não tenho glória. palavras.
Eu gosto de dizer sempre isso, né, Anne, que quando você tem um porquê forte, você encara qualquer como. Apesar de que o seu como também é bem agradável, né? Como você está conduzindo as coisas é bem melhor do que o como anterior. Mas, assim, eu acho que até vou aproveitar para chamar a atenção de quem está nos assistindo agora, né, para te perguntar isso: qual é o teu porquê? Porque todo mundo tem o seu porquê. Toda vez que a gente mira em alguma coisa, que a gente tem um sonho, um desejo, um grande objetivo, existe ali um porquê muito forte. E eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza de que uma das coisas que a numerologia nos ensina, desde que a gente conhece a numerologia na imersão, é identificar porquês. A nossa vida tem um porquê. E já na imersão, eu conto para as pessoas assim, o que cada uma delas veio fazer aqui. Qual é o teu porquê? Né? Porque senão a gente vira uma legião de perdidos, né? Assim, desconectados com a própria jornada, né? Com a própria caminhada aqui no planeta. Então, eu penso assim, aliás, eu ia até te perguntar isso, entre tantas terapias que você conheceu agora, de um tempo para cá, me parece que de 2020 para cá, a numerologia cabalística veio e amarrou tudo, ela fez uma diferença nesse sentido, Com porque eu acho certeza. que ela é muito diagnóstica, ela é muito precisa, né? É. E respondendo a tua pergunta do porquê, eu sempre tive uma. Sempre fez muito sentido para mim participar de trabalhos voluntários, sabe? Fazer diferença na vida das pessoas. Desde a adolescência, 16 anos, eu já ia para orfanato, eu ia a asilo, e aí depois, com o vínculo, né? Isso ficou mais forte. E aí, sempre que era alguma coisa ligada a muito teoria, começava a me incomodar. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Campanha, obra do berço, vamos ajudar. Não sei o quê, tá precisando de fralda, tá precisando de alimento, quem pode doar? Enfim, sempre fez muito sentido participar de grupos em que eu pudesse contribuir a ajudar de alguma forma. Não, nunca entendi por quê, mas com os estudos da doutrina, para mim era assim, olha, a gente está aqui para ajudar as pessoas. E ok, fez sentido, realmente, a gente vai se ajudar uns aos outros, mas era muito forte. Quando eu participei da imersão e que você falava do porquê, eu fiz o meu destino 9. Não, você Veio, falando e o 9 estava rodando aqui já, né? aí veio o holofote. Tom, olha aí o porquê. Você gosta e você se sente bem. Eu me sentia realizada. Então, assim, eu trabalhava, né, para pagar as minhas contas, mas eu sempre queria fazer a diferença na vida das pessoas. Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso contribuir? Seja com a minha equipe, com o cliente, não importa. De alguma forma, eu consigo ajudar. Então, sempre que eu conseguia, de alguma forma, ajudar as pessoas, eu me sentia realizada. E o meu porquê é esse: fazer a diferença na vida das pessoas. Eu me realizo em ver que a pessoa saiu desse ponto e agora ela está nesse ponto aqui, um pouquinho, sabe? Ela entendeu por que ela nasceu, ela entendeu por que ela tem uma dificuldade com a família, ela entendeu por que o filho age daquela forma, não importa. E a numerologia, ela traz esse entendimento. Então, quando eu conheci essa ferramenta de autoconhecimento, eu falei, eu vou conseguir mostrar para as pessoas um pouquinho de como elas são. Porque às vezes a gente caminha tanto tempo sem se perceber. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só sei que me disseram que eu tenho que fazer X, Y, Z. Mas eu não sei se é isso que eu gosto.
E ali, quando a gente olha para os nossos números, a gente entende, é por isso que eu amo viajar, é por isso que eu não gosto de ficar dentro de casa, é por isso que quando me chamam para ir a algum lugar, eu boto meia dúzia de coisas na mochila e vou, e não tem problema. É por isso que eu fiz jornalismo, porque eu gosto de falar, né? Que eu tenho expressão 3, eu tenho três Você ali no meu se mapa. comunica muito bem, sem dúvida. Tem missão 3, tem expressão 3. Aí eu fui linkando. Por que você é agitada assim? Tem os 5, né? Embora pareça. As pessoas dizem que eu sou calminha, mas no fundo eu sou agitada. E aí aquilo foi fazendo sentido. Então, se para mim fez sentido, e eu gosto de ajudar as pessoas, nossa, casou, deu match, como as pessoas gostam de falar, Sim. né? Vou pegar o mapa e eu quero transmitir. Então, hoje, eu posso dizer que o meu trabalho é tentar mostrar, né, como que isso faz a diferença na sua vida, né? Você ter mais clareza do caminho que você quer seguir, das suas decisões, ou até mesmo para enfrentar situações assim mais desafiadoras, você entender que foi um acordo que você fez antes de nascer. Foi um combinado, né? Até no número de destino, olha, aponta o caminho que a gente quer seguir, mesmo que a gente não goste. Ô, Anne, você me falando isso, eu estou pensando numa coisa, né? Hoje em dia se fala tanto no Ikigai, né? Que é exatamente, vamos dizer, é a mistura de tudo isso. Eu amar algo, poder contribuir com o mundo, com esse algo que eu amo, transformar isso num trabalho e ter alguém que aceite essa troca de me pagar pelo meu trabalho. Por quê? O pagar? Porque a gente precisa viver, a gente paga boletos, a gente paga para viver, né? É Então, verdade. que coisa abençoada quando a gente consegue fazer isso, fazer a troca financeira, não é? Vendendo o nosso trabalho com aquilo que a gente sabe fazer bem, a gente ama e a gente sente que está cumprindo com, vamos dizer assim, com algo muito maior que é o nosso caminho espiritual. É Então, verdade. assim, olha, eu acho que isso é a maior bênção que existe na nossa vida. Né? Você está fazendo mapas, Anne? Tô. Tô até fechando um aqui para entregar Olha amanhã. aí, que maravilha. Foi Te indicação dou sorte, então. de uma cliente minha que gostou, e aí ela comentando com uma amiga dela, me indicou, e aí eu expliquei o que era, né? O que traz a numerologia, como que a gente faz as análises, enfim. E aí ela fechou comigo, estou terminando o mapa para entregar. E eu me sinto muito realizada, assim, eu fico muito feliz. Eu agradeço muito quando eu recebo um cliente, né? Eu acho que isso é estar no fluxo da. Eu que tenho a lição 8, né? Que tenho esse aprendizado, aprender a lidar com a energia do dinheiro, de entender que é uma troca, que eu estou ali prestando. Eu fiz a ferramenta Ikigai na época que eu estava meio nebuloso, assim, que eu não sabia o que eu queria. E aí, quando tem a última pergunta que a gente reflete ali todos os pontos que começam a ligar, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo não faz sentido para mim, eu tenho que buscar o que faz sentido. E aí, toda vez que eu fecho um mapa, que eu recebo um cliente, eu lembro, porque parece pelo menos como foi apresentado, né, uma flor assim que vai interligando. Isso, como se fosse uma E flor, assim, uma né? flor, E aí eu tenho essa imagem na minha cabeça e eu falo, nossa, está fazendo sentido. E entregar para a pessoa alguma coisa que vai trazer mais clareza, mais compreensão sobre a vida dela. E eu me sinto muito honrada, muito feliz de E você poder contribuir sabe com isso. de uma coisa muito interessante, né? Embora genericamente, para a maioria das pessoas, falou em dinheiro, você está falando em vida material, né? Você já viu como as pessoas te É, perguntam diretamente como
está indo a sua vida material. Na É, verdade, a pessoa quer saber quanto é que você tem na carteira, no banco, se você comprou a casa própria, né? É um viés assim. E o dinheiro, ele é muito mais espiritual do que material. Eu comecei a ver isso também quando eu comecei a entregar os meus mapas, a fazer os meus mapas, que a gente chama de mapas monetizados, né? Porque justamente é um trabalho que você está fazendo, que você é pago, né, pelo seu trabalho. Anne, aquele dinheiro rendia tanto. Eu me lembro que eu guardava o dinheiro em espécie, eu guardava numa caixinha. E quando as pessoas me pagavam, na época era em cheque, eu fazia uma transferência, eu tinha uma poupança vinculada à minha conta corrente e eu já subia aquele dinheiro para a poupança como se eu não quisesse. Porque eu, na verdade, eu queria ter esse conhecimento de quanto eu conseguia juntar, né? Menina, aquele dinheiro rendia, juro por Deus, ele rendia mais do que os índices econômicos, era uma coisa mágica. Eu falava, nossa, mas eu guardei tudo isso esse mês, ao passo que, quando você faz um trabalho que aquilo não está te fazendo bem, está afetando alguma área da sua vida, seja familiar, área da saúde, alguma outra coisa, menina, você olha na tua conta de manhã, você tem R$ 1.100, aí você olha à noite, você já está com 180, amanhã você já está no negativo. Você fala, meu, não é possível, deve ter um vazamento na minha conta, né? É a mágica da bênção. É como se a gente tivesse uma prova de que agora a gente acertou os pinos e está no caminho certo. Então, é a coisa do talento, né? Deus aposta sempre na gente, cada um de nós vem com alguns talentos, mas um deles é muito evidente e ele precisa ser colocado em prática. é verdade. E é E, maravilhoso quando a gente descobre isso. quando Tem a gente gente que fala, fala, né, transborda, assim, parece que sai pelos. olha, eu fiz tantos processos para identificar meu, sei lá, minhas habilidades, tal, e a gente sabe disso. Eu sou formada em coaching, já passei por várias testagens, né, trabalhando sempre com gestão de recursos humanos, tal. Mas a pessoa me fala, mas cara, em 2 horas você clareou tudo para mim com o meu mapa, com os meus números, né? É uma coisa, é sensacional mesmo. É mesmo. Que felicidade, né, Anne? E assim, eu tenho certeza que essa sua árvore vai ficar com uma copa muito, muito enorme de pessoas, né, de pessoas candidatas a fazerem um mapa com você. Ai, com certeza. Eu desejo que um dia você fique como eu, sem tempo para atender todo mundo, né? Hoje em dia o meu tempo ele foi diminuindo na medida em que eu precisei, a copa da minha árvore cresceu tanto que agora eu preciso me dedicar muito a formar os bons numerólogos, os excelentes numerólogos como você, para poder atender todo mundo que a gente precisa atender. Já somos 8 bilhões, né? É isso? É verdade, é De verdade. pessoas nesse planeta. Tem muita gente aí para ser mapeada, para Exatamente, para entender o ser seu porquê. contemplada com tudo que a numerologia cabalística traz para a gente, É né? verdade. E A olha, gente nasceu para dar certo, né, Van? exatamente. Eu precisei formar uma equipe de numerólogos, que, aliás, gente, a Anne recentemente veio para esse meu grupo. Hoje ela, além de fazer os trabalhos particulares dela, claro, ela também faz parte da nossa equipe de numerólogos do Armazém da Energia. Então,
Isso para mim é uma satisfação imensa, porque as pessoas que vêm trabalhar conosco são aquelas que entenderam exatamente o nosso jeito humanizado de trabalhar, não é? Que absorveram a minha metodologia, que é bastante diferenciada, né? Nós temos uma preocupação assim enorme em sempre fazer com que aquela pessoa faça valer cada centavo que ela está investindo ali, seja num curso, seja no seu mapa pessoal, empresarial, o mapa infantil para alguém da família. E é isso, Anne, é de verdade. Eu tenho muita alegria de ter você conosco. Você que fez uma caminhada muito rápida, e a gente brinca, chama a Anne de Rocket, porque ela é um foguete em pessoa, né? Mas assim, todo mundo pode seguir o exemplo da Pode, Anne, né? Basta pode você se dedicar, colocar decidir, foco. né? O que que você quer, qual a sua decisão, qual o seu porquê, e fazendo sentido, seguir, não se distrair, né? Dizer Não não para procrastinar, né? dizer não para as distrações, né? E a gente também a gente trabalha muito, né? Quando a gente faz um mapa, até cair em todas as fichas, né? Eu lembro que eu ficava olhando ali os meus números, praticamente meditando, né? Quando eu botei ali o código numerológico, eu ficava olhando assim, 5, eu tenho um 7 de impressão, sabe? E olhava aquilo, aí eu voltava lá na aula, deixa eu entender isso aqui de novo. E aí a gente vai se percebendo. Então, quando eu apresento um mapa, quando eu vou fazer um áudio, até tem umas pessoas que eu conheço. Ontem mesmo eu estava conversando com uma, ela falou assim: você riu no áudio. Aí eu falei, porque eu via você. E eu lembrava de você. Então, quando eu Conta um via os pouquinho seus para as números. pessoas, como é que você está falando assim, quando eu gravo áudio, onde que esse áudio entra? Como que é o teu mapa? Que eu aprendi com você. Faço o PDF, né, mostrando os 6 números fixos, os números cíclicos, né, as fases da vida, os momentos, os anos pessoais e os 6 números fixos. E depois eu gravo um áudio apresentando o mapa, porque hoje, pelo tempo que as pessoas têm, e eu não consigo falar com você agora, aí de noite também não dá, por mais que tenha a condição do encontro online, mas as pessoas querem absorver aquilo e ouvir de novo, e ouvir mais uma vez. Então tem gente que fala, estou ouvindo o áudio pela terceira vez. É, E aí eu vou apresentando. Só que quando eu vou apresentando os números, olha, você tem uma motivação 3, a motivação 3 é assim, assim, assim. É como se a pessoa estivesse ali na minha frente. Olha, então você deve ser uma pessoa que gosta de arte, de música, de falar, de amigos, uma pessoa sorridente, porque o 3 é o número da criança, é um número criativo, é espontâneo. E aí é como se, quando eu conheço a pessoa, inevitavelmente eu vou rir, porque eu lembro da pessoa ali, né? sim. Desse convívio. E quando eu não conheço, eu vou falando, olha, eu imagino que deve ser assim, 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 mas lembrando que tudo no universo tem duas polaridades, então tem um lado luz, assim como tem o sol e a lua, o dia e a noite, os números também são assim. Então, caso você não se identifique com o que eu estou falando, eu estou aqui disponível, a gente pode marcar um encontro online para eu te explicar melhor, para a gente entender qual o ponto que você não se identifica, o que você quer aprofundar, quais as dúvidas. Então, eu gravo o áudio, eu mando para a pessoa e eu digo, olha, você ainda tem um encontro online comigo para a gente conversar, para esclarecer alguma dúvida. E ainda se depois, né, eu dou tempo para a pessoa, se você ainda quiser me chamar e a gente conversar sobre algum ponto, estou aqui disponível, porque leva tempo para a gente digerir isso tudo. Então, eu lembro do meu processo, vendo o mapa, eu me inteirando, me empoderando dos meus números, entendendo os meus ciclos, os meus desafios, os aprendizados. Não é papum,
né? A gente vai absorvendo, leva um tempo. E aí hoje eu penso que os meus clientes, e olha que eu convivo com os números, estudo, leio, aí eu tenho que fazer o conteúdo para as redes sociais, então a gente estuda para fazer o conteúdo. Imagina uma pessoa que não está nessa pegada e que está ouvindo isso tudo pela primeira vez, então com certeza leva tempo. Aí ela vai observar como é que é a rotina. Às vezes eu vejo que aquele conteúdo ainda está meio aqui, então leva um tempo para ela absorver esse conteúdo. E aí eu digo, olha, eu estou aqui disponível, qualquer coisa me manda um áudio, escreve, me chama para gente, porque o mapa não é para ficar na gaveta, é para que ela possa se entender e falar, nossa, isso aqui faz sentido, eu quero retomar tal atividade, eu quero seguir em frente com a decisão que eu tomei de ir por esse caminho, porque está me fortalecendo, eu vejo que eu tenho esse potencial para seguir. Eu vejo que eu tenho condições, ou nessa dificuldade aqui, eu sei que eu tenho que ser mais disciplinada para vencer essa tendência que eu tenho, né, de comer demais. Eu vou até compartilhar uma coisa com você, você falando de como você grava o áudio, né? E eu fiquei também me vendo gravando o áudio. Eu até já contei para os meus alunos, eu não sei se você já me ouviu falar isso, eu falo muitas vezes que eu gravo esses áudios, eu faço mapa, né? Como você disse, e eu gravo de olhos fechados. E é uma coisa interessante, porque você falando, eu coloco a pessoa na minha frente, eu me lembrei, assim, sabe essas coisas do Jornal Nacional? Quando o Bonner chama lá a menina que fala da meteorologia, e a menina está ali numa tela, mas a Globo faz lá uma mágica tecnológica que a pessoa fica ali que parece que ela está do lado do Bonner, né? É verdade. Eu acho que eu faço essa mágica não tecnológica, talvez energética, que eu consigo trazer aquela pessoa muito para perto de mim. E acontece isso, né? Às vezes ela não tem um rosto, porque a gente não conhece essa pessoa, né? Nunca viu a pessoa de verdade. A gente teve um contato virtual com ela. Mas pensa numa coisa interessante. E quando a gente lê um livro, a gente não dá uma cara para os Sim, personagens daquele romance, né? Às vezes é até a cara de um amigo da gente, de uma vizinha. Eu sou assim, eu tenho que dar eu uma também. cara para eles, e daí eu faço um filme, né? E o meu filme fica tão bacana que quando sai o filme do livro, eu vou ver o filme e falo, nossa, mas o meu filme era muito melhor que esse. Ai, botaram ela para ser fulana. Nossa, essa Ai, mas fulana ela não era com assim, o essa cabelo dela cara. não era assim. Ai, escolheram uma atriz que não tem nada a ver com a fulana. Na minha imaginação, ela era muito Era bem mais. melhor. Então você vê que coisa interessante, como é o teleatendimento quando ele vem do nosso coração. Porque a nossa mente trata de dar um rosto, de contextualizar, porque nós estamos ali e nós estamos abertos para passar o nosso melhor. Mas quando a gente usa a voz do nosso coração combinado com a nossa mente, acontece isso. As É, pessoas é, magicamente estão projetadas ali na nossa frente, a gente está falando com elas. E quando elas nos ouvem, elas falam isso. Nossa, menina, estava ouvindo, tal, botei o celular assim, tinha impressão que, isso uma pessoa que me falou, eu tinha impressão que você estava do meu lado no sofá falando comigo. Um outro falou assim, eu estava na rede e uma hora eu até olhei assim, porque eu tive a impressão que você estava do meu lado. Então, assim, a gente consegue fazer a mágica do Bonner. A é verdade é verdade. essa. É verdade. E a gente está lendo ali, é Energeticamente. verdade. A gente vai lendo e aí vai imaginando, essa pessoa tem uma expressão assim, aí vem a impressão. Então você deve ser isso, você deve fazer assim na família, você deve ser aquela pessoa que chama todo mundo e que, sabe, faz. Eu já vou dando os exemplos, assim.
Imaginando a vida, quase que o livro, né? A história do livro. Vamos imaginar o filme da pessoa. Não é? Fora as intuições que a gente tem quando a gente faz um mapa, que é lógico, o mapa é muito preciso, a gente sempre fala que a numerologia, a mística da matemática, é aquilo e é aquilo. Mas no fazer o mapa, né, eu pelo menos sempre tive essa percepção e eu procuro abrir os olhos dos meus alunos também para que eles desenvolvam isso, porque é um potencial super, vamos dizer assim, passível de você desenvolver, que é de você enxergar as coisas além. Olha, uma vez uma pessoa ela, como você disse, ela tinha feito um mapa comigo, ela adorou, e aí ela pediu para o noivo dela. Eu fiz. Ela me passou a data de nascimento dele. Pasme você, ele nasceu no dia 5. O número 5 apareceu 2 vezes no nome dele, evidentemente com um 9, né, no nome e tal. E eu fazendo o mapa dele, claro, não foi só um processo intuitivo, estava muito escancarado ali que ele tinha muito 5. Mas, num determinado momento, eu passou uma imagem para mim desse cara assim caindo num vácuo, como se ele tivesse fazendo um rapel ou saltando numa montanha. Não consegui entender muito bem, mas aí eu disse para ela, porque eu passei o mapa para ela e ela ia passar para ele. Disse assim: olha, eu não sei se o seu noivo costuma fazer esportes radicais. Eu imagino que sim, mas peça para ele sempre ter, buscar muita proteção, né? Uma blindagem mesmo, assim, ter o seu anjo protetor. Passei o nome do anjo dele, tudo. Menina, você não sabe. Ela me falou, depois ela me mandou uma mensagem assim: sabe o que ele falou para mim? Se eu tinha ido fofocar para você que ele gostava de esportes radicais. Aí ela disse assim: fala com ele, explica que eu não te falei nada. E eu até fiz uma ligação para ele foi muito simpático, até, mas ele falou: olha, pelo amor de Deus, eu sei que você deve ser uma pessoa muito competente no que você faz, mas eu sou apaixonado por esportes radicais, né? Por vários. Ele pulava de paraglider, fazia um monte de coisa. Eu disse assim: olha, então, isso veio para mim. Continua, seja feliz, né? Contemple mesmo as suas vibrações numéricas, mas se proteja. Só isso, né? É impressionante mesmo, né? E é impressionante. E é bom, né, quando recebe esse retorno. Nossa, eu me vi ali, né? Estou impressionada como que sou eu que estou descrita ali. Estou impressionada com as compreensões, com as fichas caindo. Eu sabia que eu era assim, e aí você foi lá e tocou exatamente nesse ponto. Eu me sinto super realizada, eu fico muito feliz aqui, porque só vai consolidando, né? Ilustrando a experiência que eu tive de me ver retratada ali nos números, no meu mapa. Que bom, Anne. Antes da gente fechar, quero te fazer só uma perguntinha. Você já fez mapa de uma pessoa muito jovem que, por exemplo, estava buscando, que faculdade que eu faço, que carreira que eu sigo, ou, né, também de uma pessoa mais idosa, porque tem muita gente que fala assim: eu queria muito fazer um mapa, mas eu já estou com 75 anos. E eu te pergunto, se ainda não aconteceu e alguém te fizer essa pergunta, o que você diria para essa pessoa mais idosa? E o que você diria para o super jovem? Olha, a minha mãe vai completar agora 70 anos. E Olha desde só. que eu aprendi a fazer o mapa, ela está atrás de mim para eu fazer o mapa dela. Então é o meu presente de aniversário, um mapa para ela que vai fazer 70 anos agora. E ela quer super se entender, porque ela gosta, ela acompanha.
Então, eu sempre digo assim, sempre foi minha filosofia, né, que eu aprendi, que a gente não tem um tempo para acabar a experiência. O que a gente começa aqui, o que a gente conquista, a gente vai levar isso por muito tempo. Parece uma coisa abstrata, mas eu acredito muito. Então, se com 75, com 80, com 90, com 100 anos, alguém sabe que está perto, né? Por alguma questão, não, eu sei que vai terminar ali 2 meses, eu já recebi um diagnóstico, vamos supor, e me pede para fazer o mapa, nossa, eu vou muito feliz dar essa consciência para ela, porque eu sei que isso vai ser uma semente ali que vai para, sabe, para uma próxima etapa. Eu tenho esse entendimento da vida, que ela não termina aqui e ela não começou aqui. Eu ainda não atendi uma pessoa muito jovem, mas eu já atendi uma pessoa que estava ali que tinha iniciado um trabalho, ela deixou esse trabalho de lado, e quando eu fiz o mapa, eu falei, mas você estava indo por esse caminho, por que você desviou a rota? Por que você não retoma a sua rota? Né? Ela, Anne, mas eu não sei, eu fiquei desanimada. Eu falei, mas tem tudo a ver com você. Olha aqui, você tem essa competência, você tem essa habilidade, você tem isso. Se empodera disso. E aí depois ela me mandou uma mensagem. É verdade, eu virei várias chaves aqui e hoje ela está seguindo esse caminho, né? Que ela tinha essa proposta quando eu a conheci, ela tinha deixado de lado. E aí eu fiquei também super feliz de ter aberto um pouquinho da consciência para ela poder enxergar. Então, é o que eu te falei. Quando você falou dos acordos que a gente faz antes de reencarnar e os combinados, então, com certeza, uma pessoa muito jovem ou uma pessoa que já tem mais experiência, o mapa sempre vai ser uma semente, vai ser uma luz, vai ser um despertar de consciência e que a gente vai levar isso por muito tempo, né? Para nossa caminhada aí, uma outra experiência. Quando a gente voltar, a gente vai ter esse conhecimento guardadinho. Com certeza. Que eu, particularmente, acho que eu já tenho esse conhecimento, porque não é possível, os números ali. Até como educadora, eu sempre considerei assim: vou aprender francês agora com 83 anos, né? Alguém falar, sim, vá, porque esse aprendizado ele vai com você na sua caminhada espiritual. Certamente em outra vida você vai ter muito mais facilidade para falar francês. Como às vezes a gente tem tanta facilidade para fazer algo que você fala, nossa, eu tenho a impressão que eu já fiz tanto isso na minha vida, e não foi nessa vida, foi em outra vida, né? E aí tem aqueles casos, né, de pessoas que até são precoces porque as coisas vêm assim com muita facilidade. E nessa questão também, o aperfeiçoamento espiritual, ele também faz parte do processo educativo, porque a gente está aqui também para doutrinar, para educar, né, o nosso espírito, porque ele é o componente eterno, né? E a Então, gente está mostrando, né, que a gente está vivo. E se a gente está vivo, a gente se propõe a aprender, a gente está mostrando que a gente está aproveitando todas as oportunidades que a gente tem, né, para aprender, para ser melhor, a nossa versão. Mas vai acabar daqui a pouco. Não, não vai acabar. Né? Eu vou sair dessa experiência muito melhor do que quando eu cheguei. Esse é o principal acordo. Que você termine essa experiência melhor do que quando você chegou. E aí, quando a gente for escolher o próximo nome, né? Vai vir mais. Ai, sensacional, Anne. Adorei a nossa conversa, foi maravilhosa. Alguma coisa que você queira dizer ainda para a nossa audiência, nossos colegas de curso, todo mundo que está aqui nos assistindo? Só agradecer, só agradecer. Não posso falar mais nada, só agradecer, porque são tantas bênçãos recebidas, tantos presentes que eu recebi depois que eu conheci a numerologia cabalística, tanto, que não dá nem para enumerar.
porque as coisas vão acontecendo. Eu acho que aquela frase, né, que a gente sempre diz, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, a gente vai magnetizando, vai atraindo só coisas boas, oportunidades. E tem sido assim desde que eu entrei em contato com a numerologia, né, com os números, quando eu descobri que eles estavam se comunicando comigo, porque olha quanto tempo que eu já estava ali no meio deles e cega, sem entender o que eles estavam me dizendo. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de ter feito a formação, de ser aluna da Uni, de aprender e de poder multiplicar esse conhecimento. Né? E que Deus permita que eu siga assim até o último dia da minha vida. Porque Ai, que eu sou bonito. muito Eu feliz também mesmo. agradeço muito, porque pensar que, de alguma forma, eu trouxe você para perto de nós, isso significa uma energia muito boa do meu lado, né? Porque eu acredito muito na ressonância energética, a gente atrai aquilo que está dentro do nosso coração, principalmente, e você com certeza é uma pessoa que veio somar muito aqui no nosso trabalho, na nossa missão, né? E te agradeço muito também, Anne, agradeço também todo mundo que está nos assistindo aqui agora. E aqui embaixo do vídeo vocês vão encontrar várias coisas, por exemplo, o contato para vocês entrarem, né, no Instagram da Anne. A Anne posta coisas maravilhosas todos os dias. Você também vai encontrar abaixo do vídeo um link te contando como você faz para participar da nossa imersão em numerologia cabalística, que ela está chegando, aquela imersão que um dia fez uau para a Anne e que mudou um monte de coisa na vida dela. E você pode estar querendo aí tantas mudanças na sua vida, mas ai meu Deus, eu não sei como começar, meu Deus. E Deus está te mostrando agora, olha, eu e a Anne estamos aqui enviadas por alguma energia divina para que você não procrastine. Vem agora que já clica nesse link, faz a tua inscrição e vem. Só vem, né, Anne? Só vem. Vem de coração aberto, mas vem. Vem que não vai se arrepender. Que a gente, depois que faz a primeira imersão, não consegue abandonar isso, deixar isso de lado, porque entra no sangue. É verdade. A nossa família numerológica cabalística é, acho que é a minha razão de viver. Eu acho que já é a sua também, de tantas outras pessoas, né? Eu sei que as pessoas vão até comentar aqui, mas é isso. E gostou dessa live? Compartilha, deixa um comentário aqui para a Anne, né? Fala, Anne, olha, adorei ouvir você falar isso. Tenho certeza que ela vai gostar muito. Eu Com vou, certeza. Eu tá? também. Né? Vai ser agora todo mundo dando like, né? E a Chuva gente de gostando likes. muito. Então, legal, Anne. Um beijo enorme para você aí em Niterói. Fica com Deus. Muito obrigada por tudo, por essa live maravilhosa, que com certeza vai mudar o dia, a energia de muita gente, Vai né? sim. Beijo. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.